Você está assistindo uma videoaula de matemática que fala a respeito de frações positivas e negativas. O meu nome é Geoá e eu vou acompanhar vocês no estudo de frações. Muito bem. Antes de começar os nossos estudos, peço que vocês fiquem bem atentos a um ponto de exclamação que fica mais ou menos por aqui, que vai conter as referências para você entender bem tudo que vai ser estudado nesta videoaula. E além de tudo, saiba que você pode acelerar as videoaulas numa engrenagem que fica mais ou menos por aqui, e nessa engrenagem você consegue assistir a minha videoaula mais rápido. Bom, é apenas isso. Bons estudos! Bom, nós vamos começar a falar agora a respeito de algarismos decimais, ou seja, algarismos com vírgula, que é a continuidade do conjunto dos números racionais. E depois que falarmos dos algarismos com vírgula e de suas operações, vamos ligar as frações aos algarismos dos números com vírgula. Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é que todo número que tem vírgula vai possuir uma vírgula, isso é óbvio. Mas uma coisa importante é que a vírgula ela fica abaixo do algarismo das unidades, isso é uma coisa importante, e ela fica exatamente à direita do algarismo das unidades. E à direita do algarismo das unidades vai existir múltiplas outras casas que a gente chama de casas decimais, porque são casas de potências de 10 que estão abaixo do algarismo das unidades. Por exemplo, essa casa aqui, que é ocupada pelo algarismo 5, é a casa dos decimais, a casa dos décimos. E uma coisa interessante é que, apesar de estar escrito 0,5, eu poderia também escrever isso em número da seguinte maneira: 0,50, 0,500, 0,5 mil, 0,50 mil e outros. Mas eu resolvi escrever 0,5 porque é a forma simplificada deste número. Então, saiba que, apesar de estar escrito 0,5, existe uma infinitude de casas decimais que se encontram à direita do algarismo das 5, que possuem como algarismo ocupado o zero. Ou seja, à direita de 5 possuem infinitos números que possuem algarismo zero. Como eu expliquei, 0, 0, 0 e continua. Só que não escrevemos porque não há necessidade de escrever. O mesmo vale para cá e para cá. Existem infinitos números zeros à direita de 9, à direita de 7 e à direita de 3. E sabendo dessa informação, a gente vai começar agora a resolver algumas somas de números decimais. Então, a primeira coisa importante a ser levada em consideração é que quando vamos realizar uma soma de números decimais, nós escrevemos sempre os números casa decimal, de casa das dezenas embaixo de casa das dezenas, e números com vírgula embaixo de números com vírgula. 49,57 abaixo de 52. Observe que casa das dezenas abaixo de casa das dezenas, casa das unidades abaixo de casa das unidades, décimos abaixo de décimos, centésimos abaixo de centésimos. E realizamos a operação de soma normalmente. Só temos que tomar cuidado com a vírgula. Por que temos que tomar cuidado com a vírgula? Porque a vírgula vai ser posicionada, vai depender do número que tiver a maior quantidade de casas decimais. Vai depender da maior quantidade de casas decimais que possuem o número. Vocês vão entender agora, já vão entender. Então vamos lá, 7 mais 2, 9. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 9 vai ser igual a 10, mais 2, 12. 4 mais 6 será exatamente igual a 10, mais 1, 11. Temos duas casas decimais. Onde que eu posiciono a vírgula? Eu posiciono a vírgula duas casas decimais. Então, duas casas decimais, então a vírgula está aqui. Então, a resposta é 112,09. Eu posicionei a vírgula, duas casas decimais, porque a conta foi feita com duas casas decimais. Então, vamos para este número aqui. 63 mais 0,853. 63 mais 0,853. Vou botar a vírgula aqui e vou botar outras zeros, porque, como eu havia falado, existem vários zeros abaixo do 3. Então, fazendo a conta, 0 mais 3
3. 0 mais 5, 5. 0 mais 8, 8. 3 mais 0, 3. 6 mais nada, 6. Agora, onde que eu posiciono a vírgula? Temos 1, 2, 3 casas decimais aqui e nenhuma casa decimal aqui. A vírgula vai ficar, então, 3 casas decimais do número final, ou seja, do resultado da soma. Então, uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais, vírgula fica aqui. Então, 63,853 é a resposta desta soma. Então, o que eu quero mostrar com vocês? Vocês vão realizar a soma normalmente. A única diferença é que vocês vão colocar a vírgula a posição da vírgula vai depender do número que tiver a maior quantidade de casas decimais. No caso aqui, tivemos 3 casas decimais, aqui não tivemos nenhuma casa decimal, faz a soma normalmente, temos 1, 2, 3 casas decimais, que é o número que tem a maior quantidade de casas decimais. Então aqui, 92,63 mais 10,759. Coloco o 0 aqui, 0 mais 9, 9, 3 mais 5, 8, vai 0 mais 9, 9, 3 mais 5, 8, 6 mais 7, 13, vai 1, 3, que é 2 mais 0, 9 mais 1 vai ser igual a 100. Uma casa decimal, 2 casas decimais. Mas aqui temos uma casa decimal, 2 casas decimais e 3 casas decimais. Então prioriza-se isso aqui. 1, 2 e 3. Resposta, 103,389 é a resposta desse número. 0 mais 9, 9, 3 mais 5, 8, 6 mais 7, 13, vai 1, 3 mais 0, 3, 9 mais 1, 10, 103,389. Agora aqui, 63,01 mais 67,934. Realiza a soma normalmente, 4, 0 mais 9, 9, 3 mais 7 é 0, 6 mais 6, 12, mais 1, 13, 130, uma casa decimal, 2 casas decimais. 1, 2, 3, então é 3 casas decimais, vírgula 944. Então, essa aqui é a resposta. Só fazendo de novo para conferir, 0 mais 4, 4, 1 mais 3, 4, 0 mais 9, 9, 3, 7, 10, vai 0, vai 1, 6 mais 6, 12, mais 1, 13. Então, está confirmado. Agora aqui, 39,56. 39,56. 18,59. 6 mais 9 dá 15, vai 1. 5 mais 5, 10, mais 1 dá 1, vai 1. 9 mais 1 dá 10, mais 8, 8, vai 1. 3 mais 1, 4, 58. Uma casa decimal, 2 casas decimais, uma casa decimal, 2 casas decimais, então 1, 2 casas decimais, 58,15 é a resposta desta soma. Vamos aqui, 63,79 mais 18,0013. Coloca 2 zeros aqui para poder fazer a conta e já bota 13, 9, 7, 3 mais 8 dá 11, vai 1. 2 mais 6, 8, 81,779 e 13, ou seja, 7.913. Temos 1, 2, 3, 4 casas decimais, 1, 2, então 1, 2, 3, 4, 1, 2 casas decimais. Então 4 casas decimais, é um número que vai ter 4 casas decimais. Próximo, 0,498. 0,498 mais 6,3789. Bota um 0 aqui. 9, 8 mais 8, 16, vai 1. 9 mais 1 vai dar 10, mais 7 vai ser igual a 7, vai 1. 8 mais 8, 4 mais 4 vai ser igual a 8. 0 mais 6, 6. Então, temos 1, 2, 3, 4 casas decimais, 1, 2, 3, então 1, 2, 3, 4 casas decimais é igual a 6,800.769. E aqui, 0,1 mais 0,00012. Bota-se os zeros aqui, temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, bota-se os zeros e faz a conta. 2, 1, 0, 0, 1 e 0. Temos 1, 2, 3, 4, 5, então 1, 2, 3, 4, 5, vírgula, bota a vírgula aqui.
Resposta 0,10012 é a resposta. Então, é dessa forma que a gente realiza a soma de algarismos decimais. Agora nós vamos estudar a subtração, depois a multiplicação e depois a divisão. Então, é isso. Para fazer a soma, repetindo, vão realizar a soma normalmente e depois vocês vão colocar a vírgula posicionada em relação a o número que tiver a maior quantidade de casas decimais. No caso aqui tem 3 casas decimais, isso significa que depois de ter feito a soma, posiciona-se a vírgula 3 casas decimais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!